Chegou o momento mais importante da nossa reunião. Amados, é a palavra. É a palavra. É a palavra que faz a obra. Ele disse: enviou-lhes a palavra e os sarou daquilo que é mortal. Amado, neste momento, se houver alguém aqui com uma doença, uma enfermidade que pode ser à luz dos homens mortal, eu envio agora o poder da palavra e eu digo: seja curado pela palavra, pelo poder da palavra, pelo poder da palavra. Que essa palavra corra agora pelas mídias sociais, pela internet, pelo Face, pelo Insta. Ó Deus, aonde houver uma pessoa doente em um hospital, uma clínica, seja agora curada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, esta palavra tem que correr. Ela não está algemada, a igreja não está algemada, é livre para correr. E ela agora corre pelo Rio de Janeiro, corre pelo Brasil, corre pelo mundo. Toda doença, toda enfermidade está derrotada em nome de Jesus. Que nesse momento portas de ferro e trancas de bronze sejam despedaçados. Toda oposição, tudo que se opõe, nós declaramos caído por terra. Declaramos portas de emprego, negócios extraordinários, sonhos realizados. Sim, Deus, Tu tens o sim e o amém nesta igreja. Diga o sim e o amém. Diga uma vez mais, você que está nas mídias sociais, o sim e o amém. O sim e o amém. Olha, não resista a toda a doença. Eu sei que há doenças recidivas que voltam, vão e voltam. Não. Estamos profetizando em nome de Jesus. Toda doença recidiva, mesmo com diagnóstico médico, se tu fizeste parar o sol, Senhor, tu podes agora parar a doença neste lugar. Se tu deste mais 15 anos a Ezequias, tu podes dar mais 30, 40, 50 anos. Aquela pessoa que está aqui esta manhã, que dizia: eu estava enfermo. É uma mentira, a doença é uma mentira. A verdade é que pelas chagas de Cristo, e o Espírito está se movendo, amado. O Espírito está se movendo. Ele está arrancando do teu interior as mágoas, a falta de perdão, a angústia de vida, depressão, essas mentiras todas que feriram a tua alma. Eu estou dizendo, estão paralisadas agora, estão jogadas por terra, estão debaixo dos nossos pés. Aleluia. Olha, o Senhor está colocando aí um coração novo aí no teu coração. Um pâncreas novo, um duodeno novo, um pulmão novo. Olha o que o médico disse a esse respeito desse teu abdômen, amado. Deus está contrariando os diagnósticos médicos. Esse tumor nessa mama esquerda está totalmente debelado.
Note, eu disse, foi debelado. Aleluia, Deus. Foi debelado. Foi debelado. Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus. Só ali encontrarei paz e profundo amor. Meu prazer é com Ele comunhão, desfrutar e com Ele me louvar. Está decretada a cura dessa enfermidade, amado. Está derrubada essa porta que criava obstáculos em tua vida. Estão renovadas as tuas emoções. Aquilo que te oprimia, você vai oprimir agora. Em vez de vergonha, o Senhor está dizendo dupla honra. Não serás apoucado nem diminuído. Aleluia. Eu sou o teu Senhor, para que saibas que eu sou o teu Deus. Eu não tenho limites, está dizendo o Senhor. Ele não tem limites. Esta palavra não tem limites. Ela é sagrada. E nós aqui não proclamamos senão os oráculos de Deus. Porque toda a profecia é inspirada pelo Espírito Santo. Eu vou dar alguns segundos para que você sinta o teu corpo renovado, amado. A tua mente renovada. As tuas emoções renovadas. Aleluia. Eu não quero que você tenha uma experiência, eu quero que tenha uma vida com Deus. Experiências passam, vida é eterna. Aleluia. Pelas mídias sociais nós estamos chegando a um CTI. Vários CTIs. Pessoas serão desentubadas esta manhã. Desentubadas. Pessoas que estavam usando químio e rádio não usarão mais. O médico vai dizer: uau, o que é isto? A biópsia dizia que era um carcinoma. Fizemos uma nova biópsia, não tem mais nada. A fé remove montanhas. Eu disse, a fé remove montanhas. Se tu creres e não duvidares no teu coração, aleluia. Se tu creres e não duvidares no teu coração, tu dirás ao monte: arreda-te. A palavra diz que o monte se arredará. Aleluia. Depende de você crer, amado. Deus não te trouxe aqui por um acaso, não, amado.
nada pode resistir ao poder da palavra. E se eventualmente o médico mandou arrumar a tua casa, porque as estatísticas dizem que essa doença faz e acontece, não morrerás, mas viverás. Eu disse: não morrerás, viverás. É sagrado. É sagrado. A obra está feita. A obra está feita. Eu trato coisas que não são como se já fossem. Isso não é loucura, é loucura para os que se perdem. Esta é a palavra da cruz. É loucura para os que se perdem. É poder de Deus para os salvos. Aleluia, aleluia. Havia luto no teu coração. Havia cinzas na tua alma. Agora há alegria e louvor. Agora há roupagens novas. Eu estou proclamando o ano aceitável do Senhor neste lugar. Eu estou proclamando o ano aceitável do Senhor. Tem um sim. Tem um amém. Tem um sim e tem um amém. Todas as promessas de Deus têm o sim e tem o amém do Senhor. E o que nós profetizamos esta manhã não vai voltar vazio. O Senhor está velando para que a sua palavra se cumpra. Não foi porque eu disse, foi porque Ele fez. Aleluia. Eu estou dando um tempo porque você sabe que há doenças e enfermidades que querem resistir. Queriam. Não pode. Eu disse: não pode. Que quando Deus age, ninguém pode impedir. E Ele está agindo. Pastor, mas disseram que é pouca, muito pouca esperança. O médico disse que de 1 a 100 eu tenho apenas uma esperança, 99 são contra. É sobre esse que Deus está operando. Nós somos ricos de esperança. Tem esse espaço de 1 em 100. É aí que Deus opera. É aí que o milagre opera. Surpreenda a igreja, Pai. Mostra a tua graça maravilhosa. Mostra a tua graça maravilhosa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda honra, todo louvor, toda glória, Pai, te pertence. Toda glória. É sobre essa ruína que Deus está construindo uma casa nova, mano.
É sobre essa terra seca e carquelada que Deus está colocando abundância de frutos. Ele faz a obra completa. Completa. Agora você tenha coragem de começar a agradecer a Deus pelo milagre em sua vida. Levante aí as suas mãos, sem constrangimento, não importa quem está olhando para nós, sem constrangimento. Aí aquele mãozão lá em cima, Pai, Abba, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado, Deus, pelo milagre, obrigado pela restauração, obrigado pelos novos órgãos, obrigado por portas de emprego, obrigado pela paz que estava lá dentro sendo uma guerra, havia um inferno em algumas mentes, Pai, e Tu sossegaste com essa paz que vem dos céus, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, amado. Pelo sangue de Jesus, Pai. Pelo sangue de Jesus. E nós poderíamos terminar este momento agradecendo a Deus com este corinho. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu bom Senhor, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado. Olha, não tenhas medo de dar aquele passo de fé. Se Deus te chamou para empreender, significa que você não será empregado, será empreendedor, empregador. Por que estás com medo? O que tu achas que pode falhar? Tu achas que Deus vai falhar na tua vida? Ele pode ter prometido e agora vai mentir para você? Então vamos lá, ponha o pé na água, ponha o pé na água, faz como Moisés fez. O Senhor estava lá clamando, e Deus disse: agora, Moisés, não é mais para você clamar, agora é para você agir, eu estou por trás. Senhor, mas tem lá um monte de carros de exército de Faraó, deixa comigo. Mas o mar vermelho é muito fundo, deixa comigo. Mas Faraó quer nos matar, deixa comigo. Põe o pé na água, começa a tua empresa, começa o teu negócio, começa o teu micro negócio, começa em casa, começa numa loja, começa no escritório, começa, põe o pé na água, amado, e deixe que o resto é Deus que faz. Ele só quer ver a tua fé. Mas eu já distribuí 100 currículos. Bote mais um para ver se não é esse que vai dar a peixe grande, amado. Lança a tua rede nesta hora. Lança a tua rede agora. Põe a tua fé. Vamos dar mais um minuto. Põe a tua fé para agir, amado. Você já agradeceu a Deus pelo negócio? Já agradeceu a Deus pelo milagre? Então agora pega a tua neta, a tua rede e joga aí. Vamos ver o que vai dar. O que eu te posso dizer é que vai dar peixe grande aí. Com Pedro os barcos vinham a pique de tanto peixe, não tinha pescado nada. Talvez você seja empregado há 10, 15, 20, 30 anos. E agora chegou a tua vez, meu amado. Põe o pé na água. Ponha o pé na água, a água vai se abrir, o mar vai se abrir. Ele se abriu com Moisés, ele é o mesmo Deus, amado, tem que se abrir conosco.
Senhor, eu estou dizendo isto também para mim mesmo. Não importa se eu tenho 66 anos, Pai. Eu tenho um mundo para conquistar. Eu tenho uma vida para viver. Sabe o que Deus colocou na minha mente espiritual, profética? Sabe aquele lacre que o rei vinha com o anel e selava? Assim? O Senhor está me mostrando isso, que Ele está selando. Ninguém pode arrancar este selo da vitória da tua vida. Eu disse ninguém. Ninguém. Glória a Deus. Glória a Deus. É a fé, amado. A fé é poderosa, ela vence. Você quer dar aí eu vou contar 3, você dá um grito aí da aleluia, de vitória. Vamos lá, 1, 2, 3. Vou fazer isso 3 vezes, vamos lá, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amado, você é imbatível, ninguém pode contra a tua vida. Santo, Santo, aleluia. A fé é loucura, você sabe que o mundo diz que isto é loucura. Paulo diz, tá bom, é loucura para os que se perdem. Agora para os salvos não, é poder de Deus. Eu vi nitidamente aquele anel grande, o lacre, está selado, mano. Esse negócio aí está selado. Essa cura divina milagrosa está selada. Essa porta de emprego está garantida, está selada. Essa restauração da família está selada. Esse fim dos dramas emocionais está selado. Eu creio, amado. Diga eu também, amado. Eu creio. Amém? Vamos lá, vamos à mensagem. O tema de hoje é o único evangelho. Abra a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 2. Minha Bíblia está na página 224. Decorridos 3 anos, então 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação. Lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa de falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Graças a Deus, Pai. Obrigado, Jesus, porque Tu és o mesmo de ontem, de hoje e para sempre. Obrigado porque Tua palavra é incorruptível. É uma semente incorruptível. Ela não se estraga, não apodrece, ela tem vida.
é uma palavra viva. Então, Senhor, mais uma vez aqui está a tua noiva, a tua igreja, ataviada de branco, sem nenhuma ruga, sem defeitos, sem manchas. Uma noiva que foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Uma noiva preciosa. É tua, tu chamas de minha amada. Então, Senhor, nesta hora usa as minhas cordas vocais, usa a minha mente, o meu coração, os meus sentimentos, para que esta palavra viva chegue realmente ao mais profundo do nosso ser. Meu desejo, Pai, e certamente acima do meu está o teu, é que vidas hoje sejam transformadas, aqui dentro e pelas mídias sociais. Tem muita gente do outro lado que não quer nem ouvir falar de Jesus, nem de Bíblia, nem de Deus, tal o fardo que lhe colocaram em seu coração, dentro de um lugar que tinha uma placa chamada igreja. Então, Senhor, usa-me, Senhor, por misericórdia e graça, usa-me, para que vidas realmente sejam alicerçadas na palavra. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém, amém, amém. Muito obrigado, bispo. Meus amados irmãos, eu sinto a presença de Deus, né? Meus filhinhos na fé, aqueles que são selo do meu apostolado, são cartas escritas pelo Deus vivente. Eu amo muito tratar você e lidar com você nesta relação afetiva de pastor e ovelha como meu filhinho na fé. Tem idade para isso para muita gente. Meus filhinhos, o que envenena a vida cristã é a insidiosa atividade dos falsos mestres dentro da igreja. Esse era o problema que Paulo absorvera quando escreveu esta carta às igrejas da Galácia, aos Gálatas. Paulo detetou, e esta é a quarta mensagem, portanto, nós já estamos pela quarta vez estudando versículo por versículo deste livro, que é fundamental. Eu chamo mesmo de um ciclo de estudos profundos, como disse o meu querido Bispo Forte, um ciclo de estudos profundos sobre o Evangelho da Graça. Então, esses falsos mestres que tinham entrado na igreja dos Gálatas estavam perturbando a igreja, estavam pervertendo o verdadeiro Evangelho. E qual era a finalidade desses falsos profetas? Era desacreditar a verdade de Deus. E os senhores podem estar absolutamente convictos do que eu lhes digo esta manhã, que esta atividade falsa dos falsos profetas está em ação desde o tempo de Jesus, pois já nos alertava a igreja, ou pelo menos os primeiros que o seguiam, dizendo: olha, gente, tem pessoas que por fora têm pele de ovelha, mas dentro são lobos roubadores, destruidores. E o que esses falsos profetas faziam dentro da igreja? Primeiro, tentavam a todo custo desacreditar a verdade pregada por Paulo. Segundo, queriam criar uma instabilidade na autoridade que foi constituída por Deus, que era o apóstolo São Paulo. Então eles estavam desafiando a autoridade de Paulo e fazendo as pessoas não acreditarem na graça, porque a igreja havia sido fruto da pregação de Paulo com a graça de Deus. Então isso é a prática da igreja cristã atual. Com todo o respeito, com todas as vénias, as máximas vénias, mas eu não estou aqui para passar mão
no cabelo e fazer carinho na igreja de Jesus. Eu estou aqui com o objetivo de ensinar, de mostrar o caminho, abrir os olhos e fazer com que os véus sejam arrancados e as escamas tiradas dos olhos. Senão você não estaria aqui neste ministério. Senão você não estaria nas mídias me acompanhando. Então vamos lembrar por que precisava de Paulo reagir tão contundentemente. Em primeiro lugar, porque em Gálatas 1, 11 e 12 ele disse: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Quer dizer que existe um tipo de mensagem que é segundo o homem. Não toca nisso, não toca com o outro, não corta cabelo, não vai à praia, cuidado, olha o diabo, paga o preço, sacrifica, sobe do monte, queima o pedido de oração, vamos para o Sinai, jejua, bate o pé, luta, esforço, paga o preço. Isto ele disse: olha, o que eu prego não é segundo o homem. Agora vem o tchan. Ele disse: porque eu não recebi nem aprendi de homem algum. Eu não fui a um seminário, não fui a um workshop. Eu recebi uma revelação de Jesus Cristo. Eu imagino a reação de Pedro. Olha lá, ô Paulinho, então você não sabe que eu já andei sobre as águas? Você não sabe que a minha sombra curava? Os meus lenços curavam? Agora você chega, nem andaste com Jesus, e agora você chega com uma palavra e diz que aprendeu e recebeu uma revelação. Essa era a guerra dentro da igreja. Exatamente o que se passou de 1989, 90 para cá, quando Deus começou a revelar. Vocês que são mais antigos na igreja sabem. A turma e a galera foi para a televisão, foi para a rádio, diz: não pode, isto é falso. Eu mostrava a Bíblia e eles diziam que eu era falso. Eles não usavam a Bíblia e achavam que estavam certos. Então, Paulo disse: o que eu prego, o que eu ensino, é uma revelação de um mistério que esteve oculto. É uma mensagem graciosa. E Paulo estava dizendo: então, igreja, lembre-se de uma coisa: se há uma revelação de Jesus, significa que a graça de Deus é o único evangelho. Queiram ou não queiram, Paulo estava dizendo isso à igreja: eu não recebi de homem algum. Ele estava dizendo: eu não prego o que a lei está pregando, eu recebi de Jesus diretamente. Não tem intermediação do homem, não tem nada do homem. Então ele diz: fora da graça, estava dizendo Paulo, está fora de Deus. E você sabe que a origem da reforma protestante, de 1505, com o padre agostiniano que se converteu, Martinho Lutero, e depois Calvino, Knox e os demais, todos são baseados nas epístolas de Paulo, na mensagem que é o único evangelho. Só que através do tempo, os lobos que têm fome de devorar as ovelhinhas de Jesus, amado, começaram a pregar um outro, que Paulo disse, já estudamos aqui, que perverte. Então vamos definir algo nos nossos corações ad eternum. O único e verdadeiro evangelho é a graça de Deus revelada por Deus, pelo próprio Cristo a Paulo, e está registrado nas 14 epístolas. Aqui está o verdadeiro evangelho. Então ele volta, agora vamos voltar ao texto. Ele disse: 14 anos depois eu fui a Jerusalém, eu levei Barnabé, eu levei Tito, fui em obediência a uma revelação, por causa do evangelho que eu prego entre os gentios. Então, meus amados, este evangelho da graça de Deus não tem nada a ver com judaísmo. Estás a ver? Não tem nada a ver com Moisés. É uma palavra específica somente para quem não tem sangue de hebreu dentro das suas veias, que somos nós.
que éramos chamados de gentios, hoje somos chamados de cristãos. Então ele disse, é um evangelho que eu prego entre os gentios. Eu disse, é a segunda vez que eu estou voltando a Jerusalém, eu já estive aqui há 14 anos, eu estou aqui em obediência a uma revelação. Então, o que é uma revelação, apóstolo Miguel Ângelo? É algo que estava oculto, estava escondido, estava nos desígnios de Deus desde antes da fundação do mundo, e que Deus não revelou aos primeiros apóstolos dos dias da carne de Jesus. Deus especificamente levantou a Paulo. E esse é o drama. É que a igreja tradicional vive de Mateus, Marcos, Lucas e João, vive dos profetas somente, e não conhece, não avança, não consegue entender, porque a graça de Deus se entende por revelação. Ou seja, é revelado algo que estava oculto. Então, ele foi a Jerusalém amando de Deus. Ele disse, eu expus o evangelho que eu prego entre os gentios. Então, o que Paulo estava dizendo? Estava dizendo, olha gente, estava mostrando à igreja que ele fundara através da mensagem. Ele disse, olha, o que eu prego, recebi de revelação, não aprendi de homem algum, é uma revelação, estou aqui em obediência para mostrar à igreja que fora da graça de Deus tudo é obscuro, tudo é legalista, tudo é distorcido. Salvação? Não, salvação se perde, cara. Atenção, o sangue de Jesus tem muito poder, mas se uma pessoa pecar, esse poderzinho vira nada, vira pó. Então a pessoa perde. Jesus disse, das minhas mãos ninguém arrebata. Oh, mas tem uma pombagira mais forte do que Jesus, e arrebatou aquela irmã que voltou para a macumba. Isso são distorções legalistas. Eu duvido que um salvo no duro, regenerado, transformado, mudado, nascido de novo, saiu da morte para a vida, das trevas para a luz, da ira para a graça. Eu duvido, mas eu ponho meu pescoço à paga disso, se um salvo, no salvo mesmo, queira ir à macumba, ou queira ir para os ídolos católicos, ou queira ir para o puritanismo, ou queira ir para a macumba. Duvido, mas não pode, não é salvo. Quem retrocede não é salvo, porque a Bíblia diz, nós não somos dos que retrocedem. Então, ele levou Tito, que era um gentio, e levou um evangelho para os gentios. E eu vou lhe dizer uma coisa, esta foi uma viagem, 14 anos depois, muito tensa. Foi tensa, porque era uma viagem crucial para a igreja de Jesus, foi muito tensa. Eu me recordo, há muitos anos atrás, nós tínhamos uma igreja em Roma, tínhamos um pastor italiano, casado com uma brasileira, e me convidou, eu estive em Roma, e ele disse, o senhor tem coragem de gravar programas falando desta mensagem da graça aqui dentro de Roma? Eu disse, já estou dentro. Onde é que é o estúdio? E fomos para um pequeno estúdio, e ele dizia, salvação se perde, e ele fazia assim, tipo assim, vou levar muita pedrada. Eu falei, salvação não se perde. Nós acreditamos que uma vez nas mãos de Jesus, ninguém pode arrebatar. Ele disse, eu lhes dou vida eterna. João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu disse, fomos selados para o dia da redenção, ninguém pode arrancar esse selo. Foi quitada a dívida, não há mais dívida. Eu comecei a dizer essas coisas, ele disse, é melhor parar, porque senão vamos mandar matar. Eu disse, não, amado, vamos avançar. Nós estamos aqui ainda no pequenininho, temos que... O mar está se abrindo. Não venho aqui para fazer um programa, vamos fazer um monte de programas do monte de tempo, paga lá num programa de televisão e espera as consequências. Amado, Deus é por nós, quem será contra, amado? A gente não está aqui para assaltar bancos, a gente não está aqui para ferir ninguém, estamos aqui para pregar a verdade.
Então Paulo queria mostrar a liberdade com que Cristo nos libertou. Ele estava dizendo à igreja: igreja, se você sair deste parâmetro da graça de Deus, você vai ser uma igreja condenada à servidão e à esterilidade. Eu vou dizer aos meus filhinhos: quem não conhece a igreja vive uma servidão, uma escravidão. Quem não conhece a graça de Deus vive uma escravidão, é estéril, não dá fruto, não é alegre, não é feliz, não conquista nada, vive lá com o prego no sapato, andando em círculos, não avança. Ir à igreja é um fardo, pregar é um fardo, cantar não dá, braço cruzado, porque, amado, porque a lei gera servidão e esterilidade, com as suas tradições, com as suas obras, com os seus batismos, com os seus sacrifícios. Você não vê as pessoas dizendo: este joelho aqui, eu vou no monte, eu queimo, eu tenho um pedido de oração, eu queimo, eu jogo as cinzas na cara de Deus e digo: olha aí, hein? Me conhece, está me tirando da onde? Aí Deus fica no trono, roendo unha, nervoso, dizendo: meu Deus, em que eu me meti? Escolhi esta gente e agora eles estão contra mim. O que está havendo? Anjo, baixa o cajado nessas pessoas de uma vez. Então, as tradições, as obras, os batismos anulam o sacrifício de Cristo, porque o homem quer glória, esse é o negócio, quer nariz em pé, quer viver no pedestal, e para Deus não há nariz em pé, nem há pedestal. O único que é digno de receber a honra, louvor e glória é Ele. Entende, Geraldo? É Ele. Então em Gálatas 2, 13 a 5 diz: nem mesmo Tito, que estava comigo, ele era um grego, era um gentil, foi constrangido a circuncidar-se. Então Paulo entrou no quartel-general da lei, chamava-se Jerusalém, quartel-general da lei. Eu já entrei em alguns lugares, eu disse: gente, se respira tudo menos paz, menos alegria, menos espírito. Quartel, alguns lugares aqui no Brasil, no mundo, são quartel-general da lei. O pastor impõe, o líder impõe arrepios de medo do povo. O povo olha e diz: chegou o homem, cuidado. Treme com delírio Parkinson. Meu Deus, o homem. Quem é o homem? Ai daquele que se põe em cima de um púlpito, achando que é o rei da cocada preta, que é o último biscoito do pacote, que é a fina flor do entulho, amado. Olha, amado, eu vou lhe dizer uma coisa: você está num lugar onde só Deus é Senhor, amado. Aqui não tem fina flor do entulho, o último biscoito do pacote. Este é o reverendo, que é o último biscoito. Não existe isso aqui. Então ele entrou naquele quartel-general e era preciso estabelecer a verdade. Então ele disse: Tito, olha, ele era grego, foi constrangido a circuncidar-se. Agora a pergunta é: quem é que exigiu que Tito se circuncidasse? Quem é que exigiu? Eles vão dizer agora, viu, Leonel, Rich? Está aqui no versículo 4. Por causa dos falsos irmãos. Pastor, não diga isso. Conta uma historinha, todo mundo vai rir, termina o culto. Não. Contar historinhas de abobrinhas e mimimi, você estaria em outro lugar, não estaria aqui na Cristo Viva, amado. Eu te respeito. Eu sei o sacrifício que muitas pessoas fizeram para estar aqui, marido, mulher e filho. Como um irmão me disse: apóstolo, eu ando quase 15 quilômetros a pé para vir à igreja. Eu tenho igreja na minha rua. Me interessa estar no ministério libertador, o ministério gracioso, o ministério que me faça viver o verdadeiro evangelho. Então ele disse: quem é que exigiu de Tito que ele se circuncidasse? Diz: falsos irmãos.
Quer dizer que existem cristãos falsos, apóstolos. Senhor, não sou eu que estou dizendo, está aqui na Bíblia. O senhor está acompanhando no telão, está na Bíblia. Diz que falsos irmãos obrigaram Tito, que era um gentil, a fazer circuncisão no prepúcio. Devem ter dito: Tito, cuidado, não aceita Paulo não, jejua, senão o diabo vai te pegar, cara, Deus vai tirar o nome do livro da vida. Cuidado com esse Paulo, isso é um falso profeta. Não vê que ele consentiu na morte de Estevão? Como é que agora ele está dizendo que recebeu uma revelação? Isso é tudo que o demônio quer, é que você não acredite no que eu lhe ensino. Está vendo? O que o maligno quer, Cremilda, é que você não receba o apostolado da graça de Deus na tua vida. Então, disse falsos irmãos. E o que esses falsos irmãos fizeram? Olha, por isso é que esta carta de Paulo era tão urgente. Porque a pureza do evangelho da graça de Deus estava sendo conspurcado. Eu vou usar uma palavra não é muito comum, mas eu vou te falar. Pela mixórdia do legalismo mosaico. Porque um dia você está salvo, hoje eu estou salvo. Depois no dia seguinte, briguei com a sogra, perdi a salvação. Olha, aqui eu pedi perdão à minha sogra, voltou para ser salvo. Depois aqui brigou com a esposa, perdeu a salvação. E a pessoa anda um ioiô. Isso é fazer mercado com as pessoas, amado. A pessoa vem à igreja já com medo do cajado. Então, mas o pastor é para dar cajado ou é para acarinhar, lutar pelas pessoas, encorajá-las, motivá-las, apacentando-as? Você vem à igreja para ser apacentado, para ser cuidado. Então, essa urgência, ele diz, a pureza do evangelho, por causa de falsos irmãos que se intrometeram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, que só a graça dá, e reduzir-nos à escravidão. Está entendendo? Qual é o objetivo do legalista? É reduzir as ovelhas de Jesus a escravos. Então diz que falsos irmãos se intrometeram, espreitando, quer dizer que a igreja tinha espiões judaizantes, intrusos, penetras no meio do apostolado. Isso não é possível, essa gente está dizendo que ele é livre, que é salvo, que é predestinado. Vamos reduzir essa gente à escravidão. Vamos começar a vender CDs, dizendo, não, a predestinação não é essa que o Miguel Ângelo prega, a predestinação é outra a que eu prego. Salvação não é salvação eterna do Miguel Ângelo, é salvação que se perde. Então, amado, Miguel Ângelo aqui é nada. Você pensa que eu sou alguma coisa? Tira o cavalinho da chuva. Eu sou um pó. O que eu sou é um indivíduo temente a Deus, fiel com a palavra. Aqui as pessoas saem da escravidão para serem livres do meu ministério. Estão se invertendo os papéis, amado. Deus nos chamou para a liberdade e as igrejas, a maioria delas, escraviza as pessoas, como faz a igreja romana. Então, eles queriam espreitar a liberdade e reduzir a escravidão. Então, Paulo, nós vamos estudar a carta toda, versículo por versículo. Ele diz em Atos 5:1, alguns indivíduos desceram da Judeia e ensinavam aos irmãos, se você não se circuncidar, se você não jejuar, o demônio vai te pegar, você tem que seguir os costumes de Moisés, você tem que batizar nas águas, senão você não vai ser salvo. Sabe o que eles estavam dizendo, bispo? Que Jesus era um grande mentiroso. Que o sangue dele não tinha tanto poder assim. Era o que a igreja estava dizendo. Eles diziam, é necessário circuncidar. Você não pode ser salvo se não guardar os costumes de Moisés. Depois no versículo 5 ele diz, insurgiram-se alguns dos fariseus que haviam crido, que eram crentes da lei, falsos irmãos, é necessário circuncidar e determinar, tem que obedecer à lei de Moisés. Senão não há salvação. Então para que Cristo derramou seu sangue? Por que o sacrifício do Senhor? Então era um ardil.
Eles eram livres e pela intromissão dos falsos irmãos, eles estavam sendo reduzidos à escravidão. Ouça, igreja, segundo ponto que eu quero que o senhor guarde no seu coração, fielmente. O cristão foi libertado da lei, porque Jesus reconciliou com ele mesmo, salvou pela graça, pela morte, pela ressurreição, se tudo isto é aceito por fé. Então, introduzir na igreja de Jesus as obras da lei, regras, cerimônias, sacrifícios, é retroceder para a escravidão. Eu tenho dito aqui inúmeras vezes, Jesus é suficiente, amado. Não precisa fazer mais nada. Expliquei aqui na última quarta-feira, se você vê o médico, os teus marcadores estão bons, não adianta ficar tomando suplemento, vitamina D, sábado com sol. O marcador está bom, não precisa de suplemento. Então a igreja diz, Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Amém, irmãos? É o único e suficiente Salvador. E depois diz, atenção, hein? Ponha as barbas de molho. Porque você tem um encosto que se te encosta, te leva para o inferno, amado. Sente aí no braço esquerdo o encosto. Quer dizer, então o sangue de Jesus não fez nada. Porque ele diz que somos propriedade exclusiva de Deus. Então, se eu sou propriedade exclusiva de Deus, eu posso ter um encosto dentro da minha vida. Jesus é suficiente ou não? Amado, nada mais é necessário para ser salvo. Efésios 2, 8 a 10 diz assim, pela graça sois salvos. Diga comigo, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Leia comigo, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Eu não estou ouvindo a sua voz, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos. Não, Deus de antemão. As coisas não começaram agora na tua vida. Isto é muito antigo. Não precisa de sacrifícios, não precisa de jejuns, não precisa de pagar o preço, não precisa de abluções, não precisa de batismos. A obra foi completa, o sangue dele é poderoso, estamos debaixo deste sangue. Aí vem pessoas que dizem, não, mas nós temos que usar uma mantinha nas costas. Nós temos que usar um quipá. Nós temos que usar a estrela de Davi. Isto é incongruente, irmãos. Isto é incongruente, isto é falso. Então Paulo diz no versículo 5 de Gálatas, olha, esses falsos irmãos que vinham nos reduzir à escravidão, nem por uma hora nos submetemos. Paulo disse, eu não sento com quem não é, ou com quem não tem o Jesus, Senhor, Salvador, na plenitude, o Cristo ressuscitado. Ele diz, nem por uma hora nos submetemos, por quê? Para que a verdade do Evangelho permanecesse. Quer dizer que o Evangelho tem uma verdade. E você não viu nunca Jesus dizer, paga o preço. Eu vou te salvar, mas você tem que pagar o preço. Você tem que ralar, você tem que suar, você tem que fazer obras, você tem que subir no monte, você tem que lutar com Satanás, você tem que lutar com o encosto. Você viu algum dia Jesus dizer isso? Não. Então, ele disse, para que a verdade do Evangelho, significa que a verdade do Evangelho estava em jogo. E Paulo disse, a qualquer custo, eu vou manter esta verdade. E ele resistiu à pressão dos judaizantes. Ele disse, nem por uma hora. Eu gosto deste homem. Ele disse, eu não vou ceder. Porque Pedro deve ter chamado Paulo e disse, Paulo, é assim, você tem que respeitar, afinal de contas, a gente já anda aqui desde os tempos de Jesus. Você não pode vir agora e querer alterar o processo todo.
O negócio é um pouquinho de Jesus, um pouquinho da lei, um pouquinho de Moisés, um pouquinho de Cristo, um pouquinho de paganismo. Esse negócio tem que ser uma mescla. Bota um pouquinho de feitiçaria, um pouquinho de encantamento, um pouquinho de fake news. Olha isso tudo, que o povo não sabe a verdade, então qualquer verdade serve. Quando eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho está bom. Então ele resistiu, diz, nem por uma hora. Porque na realidade a lei é uma grande feitiçaria para o povo de origem gentílica. É um encantamento, é um fake news. E era necessário preservar a verdade. Paulo disse, olha, essa gente eu não me submeti nem por uma hora para que a verdade permanecesse. Eu vou lhe dizer uma coisa. Este é o nosso desafio. Só Jesus, amado. Ouça o que agora o seu pastor vai lhe dizer. Só Jesus pode pagar a dívida. Na cruz, ele quitou. Quando você tira a certidão, diz aqui, negativa. Ele quitou a dívida. Agora veja como é que Paulo, é interessante, eu disse aqui na quarta-feira, não é possível que isso fosse invenção de um homem, quando você vê a profundidade de um estudo de Paulo aos Romanos, de Paulo aos Gálatas, de Paulo aos Coríntios, de Paulo aos Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Tito, Filemon, Hebreus. Isso não pode vir de uma mente humana. Por isso é que ele disse, o evangelho que eu prego, eu não aprendi com os homens, eu recebi uma revelação. Então diz o versículo 6 a 9. E quanto àqueles que me pareciam ser de maior influência, sabe com quem ele estava falando? De quem? Pedro, Tiago, João, Lucas, a lei. Aqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não importa o que eles foram no passado, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Deus não anda atrás de aparências, amado. Você pode vir com cabelo vermelho, azul, amarelo, unha verde, laranja, cor de rosa. Deus não anda atrás de aparência de ninguém. Ele diz, essas pessoas que me pareciam ser de maior influência, que me pareciam ser alguma coisa. Apóstolo, é melhor o senhor riscar esse versículo. Quer dizer que há pessoas que ele estava se referindo aos chefes da lei, o quartel-general da lei, aqueles que pareciam ser de maior influência, aqueles que pareciam ser alguma coisa. Paulo disse, maior influência, pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. E aqui que eu amo muito a graça de Deus, porque as pessoas quando vêm ao nosso ministério, e o desejo de pertencer é tão grande, todos os cultos nós acrescentamos alguma coisa na tua vida. Você não pode entrar e sair dizendo, o que o apóstolo falou? Eu sei que ele falou que tinha um livro preto. Sim, era um livro preto. Mas o que ele falou? Não, ele falou do... sim, quer dizer, né? Entende? Para daqui, para dali. Sei, falou um negócio. Sei, mas o que falou? Ele disse que já tem 35 vagas completadas para o retiro de 2020, se a pessoa não correr não vai ter vaga. Não, mas o que ele pregou naquele livro preto? Ele disse o seguinte, que se eu não dizimar, o meu pé fica preso numa... Não, o que ele... Sabe, você tem que ser acrescentado em alguma coisa. Porque há pessoas que Paulo diz, gente, pareciam ser alguém, pareciam ser de grande influência, nada me acrescentaram. Aí ele diz no versículo 9, olha lá no versículo 9, diz, e quando conheceram a graça que me foi dada, olha lá, Tiago, Cefas, que é Pedro, João,
que eram reputadas colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que fosse para os gentios e eles para a circuncisão. Está vendo onde é que está a diferença? Pedro e os demais, circuncisão. Paulo, para os gentios. Somos nós. Então, mas nunca vimos isto. Está aqui na Bíblia, Senhor. Olha o que disse lá em Gálatas 1:17. Ele disse: subi em obediência a uma revelação, expus o evangelho que prega entre os gentios, mas em particular aos que me pareciam ser de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido. Então Paulo disse: olha, eu vou lá, vou fazer um workshop, vou chamar a turma, estou aqui em obediência, e vou explicar o que é graça e o que é lei, o que é circuncisão e o que é incircuncisão, porque eles não sabiam, eles só sabiam do tempo de Jesus nos dias da sua carne. Então, pastor, mas nós não temos que seguir todos os apóstolos? Não, nós temos que seguir a mensagem do apóstolo São Paulo para a igreja gentílica, porque Pedro chegou a dizer na sua segunda epístola, atenção, o que Paulo disse às vezes é difícil, mas é a sabedoria de Deus. É difícil, mas é a sabedoria de Deus. Então, a graça é o único evangelho que é libertador. Sabe por que é libertador? Bispo Forte me mostrou ontem dizendo, porque ele quebra as correntes da ignorância. Porque é a ignorância que deixa o povo de Deus preso. Tem que fazer 6 sextas-feiras à meia-noite, senão o demônio te pega. Então a pessoa fica com medo e diz, vou lá fazer porque tem que ser feito. Olha, mas isso está espalhado no mundo todo. Não pense que é uma denominação ou duas. A maioria. Eu conheci um pastor em Portugal, tinha um alto conceito. Homem de um alto conceito de uma certa denominação, não vou falar o nome, tem sempre umas pessoas do outro lado que levam recado, né? Gosta de levar recado, daqui não vai levar não, olha só. Um dia eu fui visitá-lo e ele disse, esta noite eu vou distribuir sal e óleo. Eu disse, o quê? Mas o irmão é de uma igreja tradicional, de estudo da Bíblia, fala no Espírito Santo, fala em línguas, ora pelos enfermos, é uma igreja pentecostal, avivada. Não, agora eu vou... Sabe, o povo quer um salzinho, o povo amado, o povo quer a verdade. Já basta do sacrifício da nossa nação com corrupção e mentira. O povo quer a verdade, doa quem doer, custe o que custar. Nós queremos a verdade porque a Bíblia diz que a verdade é libertadora. Então estes que pareciam ser reputadas colunas, conheciam Jesus nos dias da sua carne. E Paulo diz no versículo 6, olha lá, quando aqueles que me pareciam ser de maior influência, pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. É porque eu não posso abrir muito o verbo, nós estamos ao vivo, e tem sempre umas pessoas que levam logo o recado. Eu digo um negócio aqui, já vai contar, já liga para o pastor tal, ele falou do irmão, atenção, fica zangado com ele. O senhor diz que ele é teu pai, que ele é o teu profeta. Olha, ele falou no púlpito. Então, meu amado, olha só, na boa, o problema é teu. Eu tenho a obrigação de falar a verdade ao povo de Deus. Você quer levar recadinho? Leve recadinho, tá? Leve recadinho, e vai ver o que vai acontecer na tua vida com esse recadinho murmurador. Deus odeia o murmúrio. Vamos voltar aqui para dentro de casa. Então, diz que não importa a aparência, Deus não olha. Eles não me acrescentaram nada. Mas isso é uma verdade. Eu já fui a um monte de congressos e reuniões que eu disse, o que é que eu vim fazer aqui? Um dia eu fui, começaram a anunciar um congresso mundial em Orlando. Tem que ir, todos os líderes têm que ir. Eu fui. 15 minutos depois, eu disse, Senhor, o que eu estou fazendo aqui dentro? Eu gastei dinheiro de avião, já paguei hotel, disseram que era a fina flor do abacateiro, o último biscoito do pacote. Eu queria provar se é um biscoito maisena, alguma coisa, um creme crack. Eu estou ouvindo dizer, não, nós fomos predestinados, mas atenção. Mas quando alguém diz, mas... Pronto, estragou tudo. O caldo vai entornar. Porque a vida da fé não tem mas, tem o que a Bíblia diz e ponto. Está na Bíblia, eu creio. Então,
Amado, Deus olha o coração, Deus olha o caráter. Agora veja o resultado do encontro. Versículos 9 e 10. E quanto àqueles que pareciam ser... Não, versículo 9 e 10. Gálatas... E quando conheceram a graça que me foi dada. Então Paulo está dizendo, atenção, a graça que eu prego foi me dada a mim. Não foi a Pedro, não foi aos legalistas, não foi aos judaizantes, foi a mim. Eu disse, me foi dada a Tiago, Cefas e João, que eram reputadas colunas, me estenderam a mim, a Barnabé, a destra da comunhão, a fim de que fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Versículo 10. Recomendando-nos somente, não nos lembrasse, que nos lembrássemos dos pobres, o que também eu me esforcei por fazer. Então Paulo expõe o evangelho da graça de Deus aos apóstolos de Jerusalém, quartel-general da lei. Ele diz, nada me acrescentaram. Eu estou pregando uma revelação de Deus, eles nada me acrescentaram. Ele diz, nada. O que acrescentaram? Nada. Diga nada. O que acrescentaram? Nada. Diz que eles estenderam a destra da mão, da comunhão, estenderam a destra, disse, olha, atenção, vocês vão para os gentios, nós vamos para os judeus. E é isto que é a definição deste ministério. O ministério da Igreja de Cristo Vive é definir o que é mensagem do cristão gentio e o que é judaísmo. E não misturar, porque se você mistura a lei com a graça, dá desgraça. Então há diferentes esferas de pregação entre Paulo e Pedro. Paulo, a graça, Pedro, a lei. Ele diz no versículo de número 7, vamos lá voltar, vá anotando isso. Pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão, incircuncisão, me fora dado, me fora confiado, como a Pedro da circuncisão. Então, meus amados, está claro aqui, como 2 e 2 são 4, existe uma mensagem, que é o evangelho da incircuncisão, que é a graça para os gentios, e Pedro, a lei para os da circuncisão. Então, Pedro e Paulo não se misturam. Pastor, eu gosto muito do irmão, adoro este ministério. Mas eu gosto, eu venho aqui para ver a cor do seu lenço todos os dias, sabe? Eu adoro a sua mensagem, é poderosa, muda. Mas eu também gosto, eu gosto muito, porque tem ali um missionário lá que o cara bota para quebrar no demônio, o diabo, ele pula numa piscina, ele se veste do pano de saco. Amado, isso é um falso irmão. Está pervertendo a tua fé. Está perturbando a tua fé. Então, temos 5 minutos? Yes. Agora vamos para o terceiro ponto. A verdade do evangelho é única e imutável. Só existe um evangelho. Então vamos ver como é que no início Paulo dizia à igreja dos Gálatas, que eu tenho que estar sempre rememorando, que alguns dos senhores não ouviram as primeiras mensagens. Olha o que Paulo disse aos Gálatas logo no início. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça. Então nós fomos chamados pela lei ou pela graça? A graça. Para um outro. Creia no que eu estou dizendo. A igreja, grande parte da igreja atual, começando pela romana, vive num outro. E Paulo disse depois no 7, atenção, não há outro, senão que alguns já estava cutucando com vara a fera. Há alguns que perturbam, querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós... Agora, olha o que é uma sentença apostólica. Ele disse, aqueles que querem perverter, estava falando de Pedro, de Tiago, de João, da lei. Aqueles que querem perverter, se um de nós, ou um anjo vindo do céu, prega o evangelho, que vai além do que temos pregado, seja... Quer dizer que, fora desta mensagem, é que nós temos que ser honestos e dizer, sim, mas apóstolo, mas a tradição, nós já temos 160 anos de evangelho no Brasil, o senhor está vindo agora novo, amado, mas eu estou vindo novo, mas com a Bíblia que é igual, e não é tão novo, que nós estamos nisto desde 1989, libertando as pessoas das amarras. Ele disse, olha, se um de nós, Paulo está se colocando na berlinda, botando a cara ao tapa, ele diz,
se alterar alguma coisa do que eu disse, é anátema, anatema, maldito. Ele diz, olha, essa gente aí que está fazendo o povo de Deus pagar o preço, sacrificar, jejuar, batizar, isso, mas são anátemas. Sim, mas eu gosto do Senhor, mas eu gosto também de um anátema. Você tem que definir, amado. Você não pode ter o coração na graça e o coração na lei. Ou você gosta de mim, ou você gosta... Não vou dizer nome. Mas você tem que gostar de um só. Ou é circuncisão, ou é incircuncisão. E eu vou lhe dizer, você de origem tírica foi chamado para o evangelho da incircuncisão. Senão é anátema. Então, Paulo confrontou os legalistas com a verdade. Ele entrou no quartel-general, 1 Coríntios 15. Ele disse, irmãos, venho lembrar-vos que o evangelho que anunciei, o qual recebeste, no qual perseverais, por ele também sois salvos. Paulo está lembrando agora a igreja dos Coríntios. Você é salvo, igreja, porque eu te preguei o evangelho da graça. Agora você tem que reter a palavra como eu te preguei. Não é misturar um pouco de paganismo com o cristianismo, uma feitiçariazinha, um pouco de pozinho de perlim-pim-pim e a graça, não pode. Se você retiver a palavra como eu preguei, você é salvo. Senão, você creu em vão. Quando estamos nos aproximando dos 5 minutos finais, ainda posso lhe dizer o seguinte, é muito triste você passar 10, 20 anos num lugar e chegar à conclusão que você creu em vão. E eu vou lhe dizer uma coisa mais triste, amado. Não fecha a Bíblia não, que ainda tem 5 minutos. Não fecha. Está fechando a Bíblia, guardando tudo na carteirinha. Pode abrir, minha amada, pode abrir. Pode abrir, pode. Não quero ninguém fechando carteirinha. Já vai começar a pegar no celular. Segura o facho aí. Calma, acalma, está a ver? Todo mundo tirando as carteirinhas, todo mundo. Estou brincando, né? Não é para a irmã ficar triste. Só a irmã guardou, não vou dizer nem o nome dela. Vamos lá. Ele disse, se você não retiver a palavra que eu te preguei, que é o que gera a salvação, você creu em vão. Eu vou dizer, amado, milhões de pessoas no Brasil e no mundo creram em vão. Então há um único evangelho, esta verdade tem que ser mantida. Tudo que contradiz a graça afasta as pessoas de Deus, bota a pessoa focada no homem, no batismo, no óleo, no sal, no sacrifício, não paga o preço, tira a glória de Deus e bota no joelho, aquele meu joelho. Apóstolo, o senhor não sabe, eu tenho uma patela extrusa, de tanto que eu encosto Deus contra uma parede que o senhor não imagina. Comigo não tem papo furado não, apóstolo. Eu chego em jejum de 8 dias, já com aquele bafo de onça, e Deus diz, fala que o teu servo ouve, qual é o problema? Ou você me faz o que eu estou pedindo, ou eu rasgo a Bíblia. Isso é uma falta de temor, amado. Crentes rasgando a Bíblia. E Deus fica muito preocupado se você rasgar a sua Bíblia. Você nem imagina como Ele fica preocupado. Graças a Deus temos a sociedade bíblica que vai ganhar mais dinheiro. Mais Bíblias, porque ninguém está rasgando a Bíblia. Porque ou Deus faz, ou eu queimo a Bíblia. Fogo santo da Bíblia. Mas queima. Deus não muda. Amado, nós não vamos arredar pé desta verdade. Estamos no ano da proclamação da soberania de Deus. O evangelho da nossa fé em Cristo é firme. Nós nunca negaremos a Cristo. Eu não cedo. No latim, cedo nulli. Professor, depois anota, porque o irmão sabe latim. Era que um bispo foi padre, amado. Então ele sabe tudo o que eu estou dizendo aqui. E ele é meu assessor, gosta de me ajudar, né? Eu gosto dele, porque todo dia ele manda um recado. Obrigado, amado, esse companheirismo que nos une eternamente. Então, cedo nulli. Nós não vamos ceder. A fé não cede. Ela pode sofrer, ela pode esperar, ela pode suportar, mas ela não cede.
Então eu queria terminar com esta passagem de 2 Coríntios 13:8. Está vendo que tem que anotar? Se não podia guardar o papel, tem que anotar porque não está aí no seu. Porque nada, leia com o apóstolo em voz alta, por favor. Todo mundo respirando aí. Finalmente vai terminar. Que bom. Olha lá. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Pode contra a verdade. Amado, não pode contra a verdade. Contra fatos não há argumentos. Não pode negar esta verdade que nós estamos pregando aqui. Então a graça é uma verdade que liberta da dúvida quanto à salvação. A graça liberta dos fantasmas do passado. A graça liberta da culpa, do remorso, da autopunição, das cargas eternas, das abluções, dos batismos, das vigílias, dos montes, dos sacrifícios inócuos. Paulo disse: é zelo sem entendimento. E eu vou terminar dizendo, amado, na lei ninguém desfruta da herança, da bênção da herança. Ninguém desfruta. Porque está lutando contra a verdade. Não desfruta. Sabe os carrancudos, cara fechada dos líderes, carrancudo, trombudo. Porque você sabe, a lei suscita o quê? A ira. Chega, vou pegar, vou te condenar, vou jogar nas mãos de Satanás. Mão de Satanás. Satanás aguenta algum crente, amado? Estamos debaixo do sangue de Jesus. Nós estamos aqui para desfrutar da bênção da herança, dos direitos que o Pai nos deu. Temos a bênção de Abraão. E ele disse: o justo vive por fé. E onde há fé não há peso, não há carga, não há canga. A paz. Eu não posso vir para a igreja para que alguém me ajude a carregar ainda mais o meu fardo. Inverta os papéis, amado. Cristo desaparece, morre em vão e a pessoa fica com aquele fardo da lei, aquela carga. Você não foi vencedor, você sabe por quê? Porque você tinha que jejuar 40 dias. Se você não jejuar 42 dias, 45, 70, 90, 130, 430 dias, você não vence. Você tem que misturar Moisés, você tem que circuncidar, você tem que mudar a obra da lei. Isso tudo é o quê? É fardo. E eu queria terminar, amado. Bispo disso, vem aqui, por favor. Com todo o respeito, Data Vênia, o irmão bispo da igreja, meu irmão agora vai representar a lei. Eu sou a graça, tá bem? Olha, já tem dinheiro aqui, olha. Dá aqui um dízimo, olha, viu? Então o irmão vai colocar essa cadeira nas minhas costas. É assim que o povo anda. Põe mais outra cadeira, por favor. Um jejumzinho, um jejum. Põe a almofada. Mais. Isso. Mais, tem sexta-feira que é da libertação do encosto. Põe mais uma, por favor. Mais uma. Isso. Se o irmão depois puder, sobe também nas minhas costas. E o povo entra feliz na igreja e passado um ano já está assim. Segura aí em cima. Não tira. A pessoa vai arriando. É que eu estou fazendo body tech, os meus músculos estão todos doendo. Ai. Vai baixando. E eu estou aqui, fardo pesado. Meu cabelo já era, bispo, o cabelo já era. E a felicidade? Não tem. E a alegria de vida? Não tem. E de vez em quando alguém quer tirar o fardo pesado e não consegue. Tem que jejuar. Não consegue. Conseguiu tirar o fardo? Conseguiu tirar o fardo. Agora quem é que vai me levantar? Estou cheio de culpa. Estou cheio de depressão. E o cabelo? Não, ficou. Pode colocar. Obrigado, meu bispo de Jerusalém. Muito obrigado, amado. O quê? Acerta aí que está na net. Vai. Isso é oração? Então passa um óleo em mim já. Isso, olha. Passa sal também. Isso, sal, gostoso.
Obrigado, meu bispo de Jerusalém, aleluia. Acho que machuquei uma perna. A lei gosta, né? A lei gosta de sofrer bastante. Acho que minha perna quebrou. Não tem mais, é para Deus. Jesus pagou o preço, você tem que pagar, apóstolo. Cansei, hein? É a lei cansa, meu. A lei cansa. Todo dia uma coisa nova. O que é esta semana? Ui, temos o óleo do dedo de Deus de Teresópolis, o negócio é batata. Trouxemos um sal lá da Araruama, que é um negócio maravilhoso. Cadê o dedo? Está lá. Domingo que vem eu vou trazer um óleo bom de lá, mano. Perfeito, perfeito. Senhor Jesus, curva sua cabeça. Em nome de Jesus, Pai. Eu te louvo, Deus. Eu te bendigo, Pai. Eu sei que tu tiraste escamas e véus, fardos, que hoje vão ser deixados aqui na igreja. Pessoas estão começando agora a sentir uma alegria, a alegria da sua salvação. Obrigado, Deus. A obra está completa. Os filhos de Deus estão aí fora gemendo por esta verdade. Os dons e as chamadas são irrevogáveis, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado pelo sacrifício eterno de Jesus, Pai. Está consumado. Está consumado. Está consumado. Está consumado. Está consumado. E o povo de Deus diga amém, amém, amém. Você podia dar um aplauso ao Senhor. Vamos chegar de pé. Nossa bispa vai impetrar a bênção final. Glória a Jesus. Levante as suas mãos para os céus, para o alto. Obrigada, Senhor, porque a Tua graça é suficiente para nossas vidas, Pai. A Tua graça nos basta, Senhor. Nós cremos no Teu poder soberano, Senhor. Cremos na Tua história, na Tua vitória, Senhor. Pai amado, dá ordens aos Teus anjos que nos levem em paz. Guarda-nos nesta semana. Livra-nos de todos os males, Senhor. Torna-nos, Senhor, invisíveis para o mal, Senhor. Porque nós cremos que a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia nos seguem todos os dias. E por isso saímos daqui felizes, Senhor, e preparados para receber os Teus sinais, os Teus prodígios e as Tuas maravilhas. Graça e paz, povo mais feliz dessa terra. Em nome de Jesus. Amém.